E aí, galera que tá na pegada pro Enem? Querem garantir aquela questão de filosofia? Então se liga, porque a gente vai falar de um cara que é figurinha carimbada na prova, John Locke. As ideias dele lá do século XVII foram tão potentes que, olha, elas são a base de muitas democracias que a gente conhece hoje. Bora entender esse rolê? Pra gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa num mundo sem lei, sem regra nenhuma. Sem governo, sem polícia, sem juiz pra apitar o jogo. É cada um por si. Se alguém vai lá e pega o seu celular, como é que fica? Quem resolve essa treta? Pois é, essa pergunta é basicamente o ponto de partida de toda a filosofia política. E pode acreditar, os filósofos deram as respostas bem diferentes para esse problemão. A gente vai começar com uma visão, digamos, um pouquinho pessimista da coisa, só para a gente entender o tamanho da revolução que o Locke fez. Primeiro, vamos dar uma olhada rápida em um outro filósofo da época, o Thomas Hobbes. Para ele, esse mundo sem regras seria o caos total, uma guerra de todos contra todos. E a solução? Bom, a solução dele era entregar todo o poder para um governante absoluto, um Leviatã, que ia botar ordem na casa na base da força. Meio tenso, né? E é aqui que está o pulo do gato entre os dois, e isso é matéria de prova, hein, pessoal? Enquanto Hobbes achava que o ser humano era o lobo do próprio ser humano, sempre querendo mais poder, o Locke já tinha uma visão bem mais otimista. Ele acreditava que, mesmo sem governo, a gente é guiado pela razão. Para Locke, o problema não era a maldade das pessoas, mas a falta de um juiz imparcial para resolver as brigas. Ué, mas se as pessoas são racionais, que solução elas encontram para essa falta de um juiz? Simples, elas fazem um acordo, um pacto. E é justamente aqui que entra a ideia mais famosa de Locke, o contrato social. Vamos ver como esse contrato funciona passo a passo. Primeiro, no estado de natureza rolam uns conflitos, principalmente por causa de propriedade. Aí, como as pessoas são espertas e usam a razão, elas sacam que precisam de alguém neutro para resolver isso. Então elas entram num acordo para criar um governo. E aqui vem a grande sacada. O poder desse governo não vem de Deus nem de um rei todo-poderoso. Ele vem do consentimento, da permissão das próprias pessoas. Certo. Então, a gente resolveu o problema do caos. Mas e se esse governo que a gente acabou de criar começar a abusar do poder? E se o nosso juiz imparcial começar a roubar no jogo? Calma, que o Locke também pensou nisso. A resposta dele para esse risco de tirania é uma das ideias mais geniais e importantes da história. A de que todos nós nascemos com direitos que são simplesmente nossos. Direitos naturais. E ninguém, mas ninguém mesmo, nem o governo, pode tirar eles da gente. E que direitos são esses? Anota aí, tatua no braço, porque isso não só cai e despenca no Enem. Para John Locke, são 3 direitos fundamentais: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Eles são a base de tudo, estão conectados. A vida, bom, sem ela não tem nada. A liberdade é o que permite a gente agir no mundo. E a propriedade, para Locke, é o fruto do nosso trabalho, uma extensão da gente. O peso disso fica muito claro nas palavras do próprio Locke. Olha só. Para ele, quando um governante tenta ter poder absoluto sobre alguém, isso é basicamente uma declaração de guerra. É uma violação direta do direito à liberdade. É por isso que ele era totalmente contra o absolutismo dos reis. Então, anota aí o ponto central da história toda. A única função legítima de um governo é ser um guardião desses 3 direitos. É proteger a nossa vida, a nossa liberdade e a nossa propriedade. Ponto. Se o governo começa a se meter onde não é chamado, ou pior, a atacar esses direitos, ele perde a sua razão de existir. Tá, beleza, a gente entendeu as ideias. Mas por que um cara que viveu lá no século XVII ainda é tão importante pra gente hoje, a ponto de cair no Enem? Vamos ver o efeito dominó que ele causou na história. O impacto foi, assim, gigantesco. As ideias de Locke serviram de inspiração direta para a Revolução Americana e para a Revolução Francesa. E essa influência vem até os dias de hoje. Os princípios de vida, liberdade e propriedade estão lá no coração da maioria das constituições democráticas, incluindo o famoso artigo 5º da nossa Constituição aqui no Brasil. É por causa de tudo isso que John Locke ganhou um apelido de peso. Ele é considerado o pai do liberalismo. O liberalismo é exatamente essa filosofia que defende as liberdades individuais e que acredita que o poder do Estado deve ser limitado, sabe? O mínimo possível, só o necessário para garantir aqueles direitos naturais que a gente conversou. E pra gente fechar com chave de ouro, fica aí uma pergunta pra gente pensar, uma pergunta que tá super em alta hoje. A gente sabe que abre mão de um pouquinho de liberdade pra ter mais segurança, né? Mas até onde vai isso? Qual é a linha que o governo não pode cruzar de jeito nenhum? Essa é a grande questão que o Locke deixou pra gente e que, olha, a gente continua debatendo até hoje. Valeu, pessoal, e bons estudos!